Ontem eu publiquei 2 vídeos aqui e eu quero fazer uma extensão desses 2 vídeos e comentar 2 pontos que surgiram nos comentários aqui para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre essas situações. O primeiro vídeo foi sobre o Mamãe Falei e o mimimi da direita brasileira. Porque essas são pessoas, né? Você tem bolsonaristas, olavistas, MBListas, esses liberais brasileiros, que no final das contas são mais conservadores do que liberais. Você tem toda essa turma aí que criticava, que tirava sarro, que ridicularizava a esquerda, ou grupos de esquerda, ou grupos identitários, porque eram mimizentos, porque ficavam se fazendo de vítimas, porque ficavam reclamando o tempo todo. E agora que eles estão no poder, que eles chegaram ao poder através da eleição do Bolsonaro, e muitos desses grupos conseguiram representantes em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados em Brasília, e o que você vê agora na extrema-direita brasileira, na direita brasileira, é um bando de mimizento. Como vocês viram no vídeo de ontem, você tinha lá o Mamãe Falei choramingando, resmungando, porque o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Ele, que era o cara que mais ridicularizava o mimimi das esquerdas, fazendo um baita de um draminha, um baita de um teatrinho ali, todo tristonho, todo, ai não, olha só, indicaram um filme mentiroso para o Oscar. Então assim, você vê como a posição no qual se situa transforma completamente as suas estratégias de atuação. O que a gente vê, na verdade, é basicamente a posição de ataque, de oposição e a posição de defesa de situação. É isso que acontece. Quando você está na oposição, que era o caso do MBL, por exemplo, atacando a Dilma, atacando o governo petista, ou o caso dos bolsonaristas, dos olavistas, quando eles estavam na oposição, isso é muito simples, gente. Você cata um monte de pedra, você pega qualquer pedra, qualquer paralelepípedo no caminho e atira, e joga. E não importa se vai acertar ou não, e não importa se essa pedrada é justa ou não. Você cata e joga. Essa é a posição da oposição. Essa é a posição de quem ataca, de quem aponta os defeitos, de quem aponta os erros. E sempre haverá erros. É impossível que um governante, que um deputado, que um político entre e não cometa nenhum tipo de deslize. Então quem está na oposição se delicia nesse tipo de circunstância. Porque você lá e pega a pedra e joga. Quando o MBL era oposição, era o que eles faziam. Criavam memes, atacavam na internet, faziam vídeos, iam para as ruas protestar, levavam cartazes e era uma posição confortável, porque atacar é muito confortável. Defender que é difícil. Então agora você tem o MBL na posição de defesa. Eles estão na política. Oficialmente agora, na política partidária. Você tem Kim Kataguiri, você tem Mamãe Falei, você tem Fernando Holliday como políticos. Ou seja, agora eles têm que defender. Agora são eles que são as vítimas das pedradas. E aí é uma posição desconfortável, porque nem sempre você consegue defender de maneira convincente aquilo que você faz. O mesmo sujeito que ia para as ruas provocar grupos de esquerda, atazanar grupos de esquerda e expor o mimimi da esquerda, agora fica fazendo vídeo se vitimizando, reclamando de certas coisas que se dão, que é o jogo político, essencialmente é o jogo político. E agora é a tarefa e o trabalho da esquerda atual como oposição, que é um local que a esquerda já está habituada a fazer. O Lula, por exemplo, o PT, foi oposição durante muito tempo, até um dia chegar à presidência. Então um espaço muito confortável para a esquerda, embora é impressão minha, pessoalmente, que a esquerda jamais jogou tão baixo assim, de maneira tão desleal como joga a extrema-direita. É claro que você tem jogo sujo, você tem estratégias que são mais ou menos desonestas em alguns casos, mas o modo como a extrema-direita atua, que tem essa base do racismo, essa base do machismo estrutural, essa base dos preconceitos que estão imbuídos na sociedade, da exploração do ódio, da raiva, isso é uma coisa muito particular que a extrema-direita canaliza. Eu já falei sobre isso anteriormente, sobre o MBL. Uma vez que eles entraram no jogo partidário, a tendência deles foi moderar o tom, porque eles sabem agora que se eles consolidarem uma carreira política, que talvez seja a intenção de muitos deles, Kim Kataguiri, por exemplo, ao consolidar uma carreira política, eles vão entender que o jogo não é como eles imaginavam, que eles precisam fazer concessões, que eles não podem ser o tempo todo na ofensiva, que agora eles também vão ter que se defender. Então chega a ser engraçado você ver essa turma agora acuada, levando pedrada e sem saber como reagir, porque não é uma posição a qual eles estão habituados. Inclusive, eu já falei também anteriormente em um vídeo sobre isso, na minha percepção, na minha leitura do cenário político brasileiro dos últimos anos, o maior erro do PT, que talvez tenha sido o que condenou o PT agora à situação de um grande estigma político no Brasil, foi ter insistido na reeleição da Dilma. Porque se houvesse ganhado o Aécio Neves, por exemplo, PSDB houvesse ganhado, o PSDB entraria no poder, pegaria uma crise política e uma crise econômica tremenda
e a culpa, a bomba cairia no colo do Aécio Neves, não teria caído no colo do PT. E depois disso, uma vez que o PSDB tivesse que lidar com essa crise tremenda, que contaminaria o partido, provavelmente a população brasileira, com a memória ainda recente do governo do Lula, com um altíssimo índice de aprovação, puxaria o Lula triunfante de novo à presidência. Porque democracias é justamente o jogo que se dá. Você tem um grupo que entra no poder, assume a presidência, assume o parlamento e vai fazendo, vai implementando as suas políticas públicas, vai implementando o seu modelo de sociedade, aquilo que eles acreditam que é o mais correto, o melhor para o país. Mesmo que não seja. Comete alguns acertos, comete vários erros. Quando a população se enche, não aguenta mais a cara daquela pessoa no poder e os erros que ele cometeu, que afetam a vida de milhões de pessoas, a população vai lá e tira e põe outra pessoa. Então você tem uma alternância. Às vezes é uma alternância entre grupos com uma mesma proposta política, mas que tem partidos diferentes, e às vezes é uma mudança drástica por um grupo que seria do outro lado, um grupo de oposição. E aí entra outro grupo, comete acertos, comete erros, a população se enche e tira do poder. É o jogo político da democracia. É essa sucessão de partidos, de candidatos, de políticos, cada um com uma postura e com uma visão de mundo, uma visão de país, uma visão de futuro. Esse é um dos méritos da democracia, por um lado, porque você tem essa possibilidade de trocar as pessoas. Por outro lado, também é um dos deméritos da democracia, porque você não tem políticas de Estado, você tem políticas de governos. A pessoa pensa 4 anos e quem entrar depois, se pegar um pepino para resolver, o problema é da pessoa, não é meu mais. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Já alimentei meus cupinchas, já consegui fazer o que me propunha, agora o resto que se vire. Passa a dívida adiante, passa os problemas adiante, você que resolve o que vier. Não há nenhum projeto, nenhuma meta de Estado, por exemplo, daqui 20 anos, onde o Brasil estará daqui 20 anos na educação, onde o Brasil estará daqui 20 anos em política externa, onde o Brasil estará daqui 20 anos na economia, onde o Brasil estará daqui 20 anos na ciência, tecnologia. Não existe esse tipo de projeto. Existem essas trocas. Trocou o governo, troca tudo. Eu já trabalhei em prefeitura, já trabalhei como estagiário em prefeitura, e a gente via isso. Você tinha uma troca de prefeito, todas as cabeças que eram cargos de confiança dos órgãos públicos sumiam. Você não via apenas mudanças de práticas no departamento, como você via também mudanças de estratégias completas. Então aquilo que o outro fez anteriormente, o governante seguinte tem como proposta, muitas vezes, de destruição, de apagar o legado. É o que você vê com o Trump, por exemplo. O Trump tem a meta de destruir o legado do Obama. O Bolsonaro tem a meta de destruir o legado do PT. Muitas vezes a sucessão é mais no sentido negativo, de destruição do passado, do que realmente de um projeto de futuro, daquilo que vem adiante. E nessa dinâmica de oposição e situação, é muito difícil você se defender quando você pega um barco furado. Um barco naufragando. Então, realmente, as pedradas são sem fim. E o Bolsonaro já falou isso aí, né? Que já apareceu chorando na rua, né? As pessoas apareceu chorando, disse que não dorme direito. E você vê como, num vídeo recente que eu fiz aqui, falando sobre um trecho do Ítalo Calvino, que a pessoa quer chegar ao poder, e quando chega ao poder, ela descobre que governar é agarrar-se ao trono. É agarrar-se ao trono, à coroa, ao cetro, e não largar mais aquele assento. Então, esse mimimi da direita é o mimimi da situação. É de quem sentou agora no trono e tem que ficar se agarrando lá enquanto leva a porrada. E eles vão sentir muito isso ainda adiante, né? O mamãe falei que ia ser prefeito agora de São Paulo. Eu acho que tem pouca chance de ganhar, mas tudo é possível, né? Eu não posso prever nada aqui, mas tudo é possível. E se ganhar, porventura, como prefeito, mais uma vez levará saraivadas de porrada também, de pedrada, porque é assim que é a exposição. Quando você se expõe é o que você recebe. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que tem a ver com o vídeo do Fantástico, da invertida que o Fantástico levou lá no programa, que eles apresentam um quadro, uma reportagem sobre empreendedores no Brasil, que na verdade são pessoas que estão na informalidade, ralando para sobreviver, e que o Fantástico denomina como empresários, né, microempreendedores. E isso é ridículo, né? Como a gente viu aqui, as reações aqui, os comentários foram quase unânimes. Um dos poucos vídeos que eu fiz aqui que foi quase unânime o comentário, porque realmente o brasileiro entende que você ter que vender bala no semáforo, você ter que vender chup-chup não é ser empreendedor. Isso aí é você ter que sobreviver. E o fato é que isso não é recente na história do Brasil também. Embora a situação esteja grave hoje, a gente sabe que está grave, 40% da população brasileira na informalidade, o mercado de trabalho em transformação e que pode levar a mais perdas de postos de trabalho também. Desde que eu me lembro por gente, desde que eu me recordo, desde que eu era criança, eu me recordo de pessoas se virando no Brasil. Nunca foi fácil a coisa para o brasileiro.
Talvez tenha tido um momento ali um pouquinho de melhora, um pouquinho de percepção de melhora, mas nunca foi fácil para ninguém. Eu me lembro da minha mãe trabalhando 3 períodos como professora, manhã, tarde e noite, e final de semana ainda pintando, porque ela é pintora, fazendo pinturas para vender. Eu me lembro de amigos meus, de vizinhos que se viravam, desempregados, tendo que fazer bicos. Eu me lembro disso desde que eu era criança, a gente me lembra disso. Eu passei por isso também. Eu me formei na universidade e fiquei anos desempregado. Isso foi uma grande frustração para mim, porque eu queria sair e começar a dar aula, que era a minha formação para isso, e eu via como não era fácil para ninguém também. E não era fácil, não é fácil, não foi fácil para ninguém. E ninguém naquele período se denominava empreendedor, porque estava se virando. Ninguém fazia isso. E muitos de vocês me contaram suas histórias aqui, eu vi muitos relatos de vocês aqui falando como vocês se viram, como vocês tentam sobreviver. Pessoas que até têm trabalho às vezes, e que mesmo assim depois do trabalho sai e tem que se virar, tem que fazer alguma coisa para complementar a renda. E essa é a realidade de muita gente, muita gente. Pessoas que têm empregos com carteira assinada e quem não tem também. E talvez o maior erro seja fingir que isso seja o momento da agora. Brasil 2020. Não, isso aí sempre foi assim, pelo menos nas últimas, 5, 6 décadas. O brasileiro sempre se virou. Talvez o fenômeno novo é essa venda dessa imagem de que isso é bom, de que essa precarização do trabalho é positiva, que você vai ser melhor assim, que você sem direitos trabalhistas nenhum, você largado aí, se ficar doente, por exemplo, passa fome, que isso é uma coisa boa. Isso não havia antes. As pessoas sabiam que era ruim, sabiam que era precário, sabiam que quando eu puder sair disso eu vou, e agora não, agora querem vender como se fosse um estilo de vida, um lifestyle. Como muita gente tirou sarro aqui, é o mindset do lifestyle. New lifestyle. Você agora tem que se reinventar, agora você tem que ser uma pessoa descolada, sem escritório, sem ficar preso num ambiente burocrático. Você faz de casa suas coisas, agora você é um empreendedor. Mude sua vida. E a gente sabe que na realidade o negócio é bem mais complicado do que isso, e que você está preso num ciclo de desespero, um ciclo de incerteza. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai ter dinheiro para pagar suas contas no final do mês, e você está ali tentando driblar as coisas, fazendo malabarismos para sobreviver. Eu, particularmente, depois de um ponto, me conformei que eu vou ser sempre autônomo, que eu não vou me aposentar. Eu não acho que escritor se aposenta um dia, escritor morre, né? Quando você morre, depois você para de escrever. Mas eu já me conformei que eu não vou me aposentar nunca. Porque no meu caso, apesar de ter sido jogado nesse mundo do autônomo, depois eu comprei a ideia e realmente agora eu gosto de trabalhar em casa, me viro também. Mas, por outro lado, muita gente gostaria de não estar nessa condição de incerteza constante. De não saber o dia de amanhã, de não saber como vai ser o ano que vem. Então eu agradeço as histórias que vocês me contaram aqui. Foram muitas histórias que vocês mandaram da realidade dura do brasileiro. E é uma realidade dura, gente, não nos enganemos. É uma realidade dura, com um sistema agora que tende a endurecer cada vez mais. Mas nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos lançados nesse mundo aqui de incertezas e sabe-se lá como vai ser o ano que vem. Então esses eram 2 pontos que eu queria comentar com vocês, os 2 acréscimos que eu queria fazer os vídeos de ontem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas coisas que eu falei aqui. Primeiro sobre o mimimi da extrema-direita, da direita brasileira agora, que ficou reclamando de coisas agora, né? Do documentário da Petra Costa de cada Oscar, reclamando disso, né? Tipo, não estão habituados a levar pedrada, sendo que a esquerda já está habituada, já aprendeu a lição. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre essas histórias aqui que vocês me contaram. Não sei se vocês chegaram a ler os comentários dos outros, essas histórias de dificuldades, que não são de hoje essas histórias, gente. Como eu disse, eu me lembro de criança vendo as pessoas se virando. Não é fácil, a vida não foi fácil no Brasil. Quem é brasileiro está habituado a dar nó em pingo d'água. E isso não é empreendedorismo, isso aí é ralar para poder sobreviver. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!